Oi pessoal, tudo bom? Vim aqui hoje fazer a resenha de um livro que eu estava lendo, que eu estava morrendo de dó de acabar, mas eu terminei, que foi o Shantaram, de Gregory David Roberts. E assim, eu já tinha falado pra vocês que eu estava com dó de acabar esse livro, porque ele é maravilhoso, é um livro assim muito bom. Eu acho que eu nunca me envolvi tanto com a história de algum livro. E com certeza absoluta, esse livro, essa história entrou pro meu assim, pro meus top de todos. Eu acho que vai ser difícil, não vou falar que nunca, né, mas eu acho que vai ser difícil eu ler um livro tão bom quanto esse aqui. Eu assim, eu amei esse livro, gente, eu amei, eu me envolvi muito com a história e eu adorei muito, mas muito mesmo. Eu vou contar um pouquinho dele pra vocês. Eu vou tentar não dar nenhum spoiler. Eu não vou falar nenhum spoiler. Tudo que eu vou falar pra vocês está aqui na contracapa e está aqui nessa orelhinha aqui. Eu não sei se isso aqui tem um nome específico, mas eu vou só detalhar um pouquinho mais, mas eu não vou falar nenhum spoiler, porque por mais que eu fale aqui, nada vai ser parecido com a experiência de ler Shantaram, porque tem que ler, gente, não tem como, tá? Então, como eu disse, esse livro aqui é baseado em fatos reais. Eu não sei se eu já disse, mas tá. O livro é baseado em fatos reais, na própria história de vida do autor, o Gregory David Roberts. O que aconteceu? Eu vou segurar, sim, porque ele é um pouco pesado. São 900 e algumas páginas, então ele é um pouco pesado. Então, o Gregory, ele é um australiano, ele tinha uma família, tinha filho, filha, tinha esposa, e morava na Austrália, tá? Só que ele se envolveu com drogas. Se envolveu com drogas e para bancar o vício ele começou a praticar assaltos. E aí ele foi preso. Ele foi preso lá na Austrália mesmo, e ele foi condenado a 18 anos de cadeia. Aí ele foi pra cadeia, eu não sei exatamente quanto tempo de cadeia ele cumpriu, só que ele conseguiu fugir da cadeia pela porta da frente, tá? E com a ajuda de um amigo dele, um jornalista, ele conseguiu um passaporte e uma identidade falsa e foi parar onde? Na Índia. Ele foi parar na cidade de Bombaim, que hoje é a atual Mumbai, né? Que é a segunda maior cidade mais populosa da Índia, só perde para Nova Delhi, né? E ele foi parar nessa cidade, Bombaim, na época, certo? Então ele chega na Índia como assim um estrangeiro fugitivo, com medo de tudo, com medo de uma cultura nova, com medo do povo. Ele nunca tinha estado na Índia, mas ao mesmo tempo ele já foi lá querendo ter uma vida nova. Ele já foi lá sabendo que ele não poderia voltar nunca mais para a Austrália, que ele não ia encontrar nunca mais de novo a esposa dele, a filha. Ele já chegou na Índia sabendo que aquilo ali ia ser a vida dele daquele momento para frente. Então, o que ele fez? Ao invés de ficar se lamentando, ao invés de ficar com medo de tudo e de todos, ele se jogou na cidade, ele se jogou na cultura, ele se jogou com as pessoas, ele se envolveu também muito pela cidade. E de cara, assim que ele chega na Índia, ele já conhece um rapaz chamado Prabhakar, que é chamado de Prabhu pelos amigos, que é assim um personagem muito querido, um personagem encantador, sensacional. As melhores passagens do livro, assim, as passagens mais engraçadas, mais hilárias e também muito emocionantes são com o Gregory e o Prabhu. Inclusive o Gregory, quando chegou na Índia, ele passou a se chamar Lindsay, que era a identidade nova dele. E ninguém conseguia falar esse nome, então as pessoas o apelidaram de Lin Baba. Baba é como se fosse amigo ou querido, então ele era o Lin Baba, ficou conhecido como Lin Baba. Então ele embarcou em várias aventuras com o Prabhu, né? O Prabhu era uma pessoa assim muito pobre, muito humilde, e mesmo assim ele
era muito otimista, muito alegre. O Gregory descreveu o Prabhu como tendo um sorriso enorme, lindo, maravilhoso, né? Então é um personagem muito cativante mesmo. E ele apresentou a Índia, apresentou Bombaim pro Lin, e ele se apaixonou pelas pessoas, conheceu outras pessoas também, conheceu estrangeiros, que lá vão muitos estrangeiros, né, para a Índia. Então assim, ele se envolveu mesmo com a cidade. Depois de um tempo, Prabhu foi visitar a família dele, que morava numa aldeia, e insistiu pro Lin ir com ele, e o Lin foi. Então ele foi para uma aldeia assim, bem pobre, onde moravam os pais do Prabhu. Ele se apaixonou pela mãe dele, pelo pai, pela família, pelo modo simples de vida, né? E lá nessa aldeia ele aprendeu a falar o Maratha, que é a língua, é um dialeto, na verdade, é um dialeto indiano que poucas pessoas falam. Então o Lin, ele aprendeu a falar essa língua, ele já falava o Hindi, que é a língua oficial da Índia, né? Então ele também aprendeu a falar o Maratha. Então, ele assim, quando os indianos viam que ele falava o Hindi e falava o Maratha, um estrangeiro, louro, alto, de olho azul, branquelo, falando indiano e Maratha, eles assim, caíam de amores pelo Lin. Então ele era muito bem relacionado, bem articulado, conheceu muitas pessoas e fez muitas amizades. Um belo dia, quando eles voltaram, logo depois que eles voltaram da cidade do Prabhu, de volta para Bombaim, eles saíram para beber, afogar as mágoas, não sei, e eles foram assaltados e o Lin perdeu todo o dinheiro que ele tinha com ele, certo? E aí ele falou, poxa, vou ter que então que me virar um pouco, né? Vou ter que conseguir dinheiro de alguma forma. Então ele começou a fazer o que ele via os outros estrangeiros fazendo na rua. Ele começou a ser intermediário para trocar moeda, câmbio. Ele começou a entregar umas droguinhas aqui, umas droguinhas ali, porque pelo livro eu fiquei sabendo que o haxixe da Índia é o melhor do mundo. Então vão pessoas do mundo inteiro lá só para se drogarem, né? Uma coisa que eu não sabia. Aí ele começa a ganhar um dinheirinho, então ele começava a ganhar o dinheirinho da semana para poder bancar a semana dele, a comida e tal, porque ele precisava do aluguel lá do hotel onde ele ficava. Aí um certo dia o Prabhu falou assim, Lin, você vai morar comigo. Aí ele falou, não, você mora numa favela. Não, mas você vai morar na favela comigo. Então vai lá, Lin. A princípio ele não resistiu um pouco, mas ele foi morar na favela. E assim, uma descrição muito impressionante das favelas da Índia. Ele foi morar na maior favela de Bombaim. E assim, pelo que a gente sabe aqui das favelas do Brasil, as favelas aqui do Brasil comparadas às favelas daqui desse livro, que eu creio que a descrição foi bem fiel, as favelas daqui são assim, palácios, né? Porque aqui as favelas têm água, tem luz, tem telefone, tem posto policial, algumas têm posto de saúde, e lá não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem nada, não tem escola, não tem absolutamente nada. Quem mora na favela, vive na favela e pronto. Então tem a lei da favela, a justiça da favela. Se acontece alguma coisa ali ela termina, ali dentro mesmo a justiça é feita. E tem umas passagens muito chocantes assim na favela, que eu não vou nem comentar, que vale a pena assim ler, mas assim, são bem chocantes mesmo, bem reais. Então Lin veio morar nessa favela, numa casa muito, muito, muito pobre. Era um barraco mesmo, ele mal conseguia ficar em pé dentro do barraco, para vocês terem uma noção. E ele viu a situação de pobreza que aquelas pessoas passavam e ele resolveu ajudar de alguma forma. Então ele montou um mini posto médico para atender as pessoas. A princípio era bem carente mesmo, não tinha nada. Porque ele há muito tempo tinha feito um curso de primeiros socorros, então ele podia ajudar. Para vocês terem uma ideia, o que ele mais atendia lá eram pessoas com mordida de rato. E o rato que ele descreve aqui são ratos do tamanho de gatos. Presta atenção. E tinham assim, enxurradas. Eu não sei qual é o coletivo de rato,
mas era assim uma avalanche assim de ratos que andavam pela rua todas as noites. Então, assim, para vocês terem uma ideia da situação precária que é a saúde, o sanitarismo na favela. Então, ele começou a ficar muito conhecido na favela também, as pessoas adoravam ele passou a ser o médico da favela, e por causa disso ele começou a chamar a atenção de pessoas poderosas de Bombaim. Não poderosas, ricos, empresários, não. Ele começou a chamar a atenção das pessoas da máfia de Bombaim. Um certo dia, ele recebe uma visita de um mandante lá, de um mafioso, dizendo que o maior mafioso de Bombaim queria conversar com ele. E ele foi. Aí então ele conheceu o Kader, que era um dos grandes mafiosos de Bombaim, que lá também tem as facções, como aqui no Brasil a gente também tem as facções da máfia, do tráfico. E ele ficou conhecendo o Kader. Kader era um mafioso muito culto, muito inteligente, muito charmoso, cativante também. E o Lin passou a amar muito o Kader. Eles conversavam muito tempo, muitas horas. Ele falava muito de filosofia, da origem do mal, da origem do universo. Então, assim, é um deleite. Essa parte, assim, se você gosta desse tipo de assunto, é um deleite essa parte, essa leitura. Cada vez que ele vai conversar com o Kader, é, assim, uma experiência muito boa. Então ele passa a amar muito o Kader como o próprio pai. E o Kader ficou sabendo do trabalho social que ele fazia na favela e arrumou um esquema lá para ele conseguir medicamentos, ataduras, curativos, para não faltar. Antibiótico, injeção, para não faltar na favela. Então o posto de saúde foi abastecido e o Lin começou a atender mais pessoas e tal, foi ficando mais famoso, certo? Aí acontecem muitas coisas que eu não vou contar, é muito mais do que isso, tem muito mais personagens, e vou só falar o grosso mesmo. Então, um belo dia, o Lin, ele é preso e ele é enviado para a cadeia de Bombaim, que é também assim uma outra parte chocante do livro. Eu fiquei muito impressionada com as condições da cadeia que ele ficou. Mais uma vez, a cadeia aqui do Brasil é palácio, perto da cadeia que o Lin ficou. Assim, chocante, de eu ler assim, me arrepiar, de eu fechar o livro assim, falar, não estou aguentando ler, eu vou parar um pouco, depois eu continuo. Então ele ficou preso 3 meses e ele conseguiu sair da cadeia com a ajuda de Kader. Kader pagou a fiança dele de $10.000. E assim, se ele já amava Kader antes, ele passou a amar muito mais, né? Então ele passou a dever muito, dever mesmo a vida dele ao Kader. E aí, beleza, mais o tempo vai, mais o tempo vem. Kader recruta Lin para poder trabalhar com ele na máfia. A princípio ele também não quis, mas ele falou, não, eu devo minha vida para Kader, eu vou fazer tudo o que ele quiser. Eu amo como um pai, então eu vou fazer tudo o que ele quiser. E o Kader, a máfia, os negócios dele não eram drogas não, tá? Os negócios dele eram falsificação de documento, falsificação de passaporte, armas, então era uma coisa mais pesada. E ele foi trabalhar com falsificação de passaportes, e aí a gente é apresentado para o esquema, sim, classe A, top, de falsificação de passaportes na Índia, que também era uma coisa que eu não sabia, mas é muito forte isso lá na Índia. E eles forneciam passaportes para o mundo inteiro, vários passaportes assim. Então o Lin, ele passou a ser um intermediário para negociar os passaportes. Então ele viajou muito, ele ganhou muito dinheiro nessa época. Cada transação que ele fazia, ele ganhava $5, $10.000, porque um passaporte, dependendo, era vendido por $50.000, né? E então ele ganhou dinheiro e ele ficou nesse esquema de passaporte. Até que um dia o Kader chegou para ele e falou assim, Lin, eu vou precisar de mais um favor seu, eu quero que você vá para o Afeganistão comigo. Eu estou montando um exército para ir para o Afeganistão e você vai comigo. Por quê? Era início da década de 80 e a gente vai e o livro assim insere a gente numa parte da história que eu também gostei muito de conhecer um pouco mais. Eu até pesquisei mais sobre isso, que foi quando a União Soviética na época ainda, né, invadiu o Afeganistão por motivos estratégicos assim de petróleo, essas coisas, né?
e invadiu o Afeganistão. E na época, estava rolando, era o auge assim da Guerra Fria, eixo União Soviética e Estados Unidos, e os Estados Unidos entrou na guerra a favor dos rebeldes contra a União Soviética. Então, ele falou, olha, você vai comigo, Lin, porque você é um estrangeiro, você é um americano, vai se passar por um americano, e a gente vai conseguir atravessar lá as barreiras com mais facilidade, porque a gente vai falar que a gente está do lado dos americanos. Então, na época, os afegãos, assim, o povo do Afeganistão, estava lutando para expulsar o pessoal da União Soviética, que estava conseguindo. Aí os Estados Unidos entrou na guerra para ajudar. Então tá, então eles foram com um pequeno, o Kader montou seu pequeno exército lá de umas 20 pessoas, não sei, todas muito devotas a ele, que deviam muito a vida, tudo que eles tinham ao Kader, pessoas de extrema confiança, e foram numa jornada assim muito doida para o Afeganistão, levar armas para o vilarejo onde moravam a família e os pais de Kader. Então eles vão assim, e é mais uma etapa do livro muito intensa, muito chocante, assim, muito crua, e é assim, muito bom, muito bom. Depois eles voltam para, passado mais um tempo, vários acontecimentos. Gente, estou fazendo cada pulo aqui que vocês não imaginam. Em cada pulo desse que eu dou, é muita coisa que acontece, tá? Eles voltam para a Índia, para Bombaim, depois desse tempo todo, no Afeganistão, e o livro termina. O livro termina, muita coisa antes do livro terminar, tá? E ele não tem um final bombástico, porque, como eu disse, é baseado na história do próprio autor, e ele ainda está vivo. E a única coisa que eu posso dizer hoje, que também está escrito aqui atrás, e aqui na orelhinha, é que mais pra frente o Gregory ele foi capturado na Alemanha, e ele foi extraditado para a Austrália, onde ele terminou de cumprir a pena dele. E hoje ele mora na Índia, né, já é uma pessoa famosa, já vendeu aqui mais de 2 milhões de exemplares só desse livro. Ele mora na Índia e tem um trabalho social lá muito bonito com pessoas carentes. Então, gente, assim, o que eu disse aqui agora não foi nada perto da experiência de ler esse livro. Nada. Acreditem em mim. Esse livro é muito intenso. A descrição que ele faz da Índia, das paisagens, das pessoas, os amores que ele se envolve, as histórias de amor, não só homem e mulher, mas de devoção às pessoas, de amizade. O povo indiano é um povo muito acolhedor. Assim, não tem nada a ver com a Índia que a gente vê em filme, nada a ver com a Índia da Globo, aquela coisa ridícula, totalmente caricata. Não, gente, isso aqui é a Índia nua e crua, a Índia de verdade. Eu juro pra vocês que se eu tivesse visto esse livro aqui na livraria e eu visse que a história se passava na Índia, eu não compraria, porque nunca me interessei. Mas depois dessa experiência que eu tive aqui, eu confesso pra vocês que eu tenho vontade de conhecer a Índia e eu tenho vontade de ler mais sobre a história da Índia. E assim, é um livro maravilhoso. Há passagens aqui que eu fiquei revoltadíssima, de mal com a vida, chorei horrores, assim, me atingiu emocionalmente o livro. Teve uma passagem que eu fiquei puta da vida, que eu chorei muito. Eu fiquei sem ler esse livro quase 2 semanas, eu olhava pra ele, eu tinha muita raiva e eu não queria ler, eu pegava pra ler, eu não conseguia, porque eu começava a chorar. Mas depois eu voltei a ler, uma história maravilhosa, uma história de amor, uma história de lealdade, uma história de devoção, uma história linda. Gente, é uma história linda. E há boatos aí de que... Há boatos não, é verdade. O Johnny Depp, ele comprou os direitos do livro para fazer um filme, mas o projeto foi engavetado por um tempo, então tá morno aí. Pelo menos até ele acabar Todos os Piratas do Caribe, não sei se já acabou. Mas o conselho que eu dou, gente, se vocês se interessaram por esse livro, leiam antes de virar filme, porque a experiência de ler isso aqui é maravilhosa. É um livro que eu agradeço, já agradeci muito meu namorado por ter me dado esse livro, muito, muito, muito. E eu, assim, com certeza eu vou ler esse livro novamente. Vou ler, sim.
Então é isso, gente. Essa foi a minha resenha de Shantaram. Um livro que eu amei ter lido. Eu amei ter. Meu livro preferido. Eu vou arriscar dizer que é o meu livro preferido até hoje. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não sei se ficou muito longo. Esqueçam. Se gostou, dá um joinha pra mim, comentem. Se tiver dúvida, pode perguntar, que eu tenho o maior prazer em responder. Divulguem o canal, inscrevam-se. Um beijo pra todo mundo. Bom final de semana e até a próxima resenha. Tchau, tchau.